Olá, pessoal. Eu sou José Gadelha, jornalista, pesquisador, e você está no canal Jornalismo e Ciência na Amazônia. Este é o segundo vídeo desta ferramenta que nós criamos para encurtar distâncias entre pesquisadores e a comunidade. Portanto, aproveito para fazer o convite a você. Curte aqui a nossa página, o canal, compartilhe essa iniciativa, essa ideia com os seus amigos. Tem muita coisa boa por aí, tá bom? Aproveita também e já vai deixando aí nas mensagens sugestões de entrevistas ou temáticas para a gente abordar aqui. O assunto desse vídeo é os desafios da divulgação científica aqui na Amazônia. Trata-se dos desafios da divulgação científica na Amazônia. Essa é uma versão compacta de uma apresentação elaborada para atender um convite do Programa de Pós-Graduação em Biologia Experimental da Universidade Federal de Rondônia. E essa mesma apresentação também foi feita numa edição do Café Consciência, um projeto que vem dando super certo aqui em Rondônia. Então, eu trago para vocês, tanto da área da comunicação, que são profissionais da imprensa, quanto estudantes da pós-graduação e estudantes da graduação também. Pensando nessa importância do estreitamento de laços, do encurtamento de distâncias entre aquilo que é feito na academia, a mídia, enquanto ferramenta de divulgação e ampliação do discurso científico, e a comunidade que recebe e que tem o seu cotidiano também impactado de forma positiva quando se faz divulgação científica com qualidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui o material da nossa apresentação. Os desafios da divulgação científica. Um minutinho só, compartilhar. Aqui. Então, você está vendo aí o tema da nossa conversa de hoje. Eu vou procurar ser breve também. Algumas questões norteadoras que nos fazem pensar na necessidade e na importância de falar sobre a divulgação científica, mas não apenas sobre a divulgação científica, nos desafios que permeiam esse universo da divulgação científica, principalmente aqui na Amazônia. Existe espaço na mídia local para a divulgação da ciência que é produzida aqui na região? Me responda você. No meu entendimento, nós temos espaço, sim, para falarmos da divulgação científica. Quais sentidos estão sendo difundidos sobre a ciência produzida na Amazônia a partir dos textos que são veiculados na mídia? Aí aqui eu quero colocar para vocês no sentido de que eu, enquanto produtor desse texto, enquanto autor desse texto, estou me preocupando com a qualidade da informação que eu estou difundindo por este meio, seja ele a televisão, a web, o impresso, porque nós temos impresso ainda aqui em Rondônia, o impresso não morreu, e temos o rádio. E a gente vai ver daqui a pouco que cada uma dessas plataformas, cada um desses meios de comunicação de massa, possui características completamente diferentes. E quando nós pensamos na divulgação da ciência, a depender do veículo, a gente tem que pensar no formato, na linguagem e no público que eu quero e que eu devo alcançar com essa informação. Qual a qualidade da informação, portanto, que circula na mídia local sobre a ciência que produzimos? Aí eu coloco local aqui em Porto Velho, porque nós temos um berço aqui de produção científica, muitas pesquisas são desenvolvidas e em várias áreas, nas ciências médicas, saúde, portanto, nas ciências humanas, ciências exatas, é muita coisa que é produzida, gente. Agora, o que nós vemos na mídia, por exemplo, sobre esses estudos? Será que esses estudos estão sendo divulgados? E se estão sendo divulgados, qual é a qualidade da informação que é veiculada, que é difundida sobre esses estudos? Questões para a gente pensar. Qual é o meu nível de relacionamento com a imprensa? E daí, quando eu coloco o meu nível, é eu enquanto pesquisador. A imprensa, para mim, enquanto pesquisador, os colegas da imprensa, os profissionais da imprensa, melhor dizendo, são inimigos ou são pessoas que colaboram? Eu tenho clara essa imagem? Qual é a imagem que eu tenho dos veículos de comunicação, dos profissionais da imprensa? São aquelas pessoas que estão correndo contra o tempo, que atrapalham a minha rotina, o meu trabalho dentro dos laboratórios? Eu, enquanto pesquisador, tenho que pensar sobre o meu relacionamento
com a imprensa como um todo. E, da mesma forma, é um questionamento, é uma questão norteadora para nós, profissionais da imprensa. Como é que nós, do outro lado, né, do balcão, estamos lidando com os colegas pesquisadores? É preciso reconhecer que o texto jornalístico possui estrutura e características próprias e insere-se, portanto, esse texto dentro de um sistema jornalístico. Dentre tantos elementos e tantas características que nós poderíamos elencar aqui sobre o texto jornalístico, eu trouxe duas que são fundamentais para a gente nortear essa discussão: clareza e concisão. Sabe aquela coisa de você ter que pegar uma pesquisa que muitas vezes foi desenvolvida durante décadas, anos, 10 anos, vamos colocar uma pesquisa aí que durou 10 anos e que ainda continua. E chegou-se a um resultado robusto, muito interessante, de grande impacto social. Mas nós precisamos noticiar essa informação em 2 minutos. Eu preciso ser claro com as minhas palavras. Aí falando para os colegas da imprensa. Da mesma forma, falo também para aquele que é pesquisador, que quer vender o seu peixe, digamos assim, e quer passar uma pauta para um colega da imprensa ou para um veículo de imprensa, em se pensando, se nós pensarmos em algumas instituições ou situações em que não se tem a figura do assessor de imprensa, que deve ser aquela pessoa que vai aproximar aí os resultados dessas pesquisas com a mídia e, consequentemente, com a sociedade. E eu também preciso dizer muito com poucas palavras. E não basta dizer muita coisa com poucas palavras. Eu preciso dizer muito com palavras certeiras que vão direto ao ponto. As palavras corretas. Eu trago aqui para vocês os resultados parciais de uma pesquisa, parciais no sentido de que não são todos os resultados que estão aqui. Eu fiz apenas uma compilação dos principais resultados, que, no meu entendimento, valem para a gente colocar aqui nessa discussão. E essa pesquisa foi realizada em âmbito nacional, ela buscou responder o que os jovens brasileiros estão pensando sobre ciência e tecnologia, ouviu 2.206 jovens entre 15 e 24 anos de idade, e olha só o que essa pesquisa traz. A maioria dos jovens, e até muitos dos que estão frequentando cursos superiores, conseguem, ou melhor, não conseguem mencionar o nome sequer de uma instituição brasileira que faça pesquisa, nem algum cientista brasileiro. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. O acesso dos jovens à informação sobre ciência e tecnologia via rádios, livros, jornais ou até mesmo televisão e internet é baixo. O que me leva a dizer que existe uma demanda muito grande nesse público. O público interessa-se por informações sobre ciência e tecnologia, só que a maneira com que essas informações estão chegando até esse público, até essa camada da população, não é uma maneira muito eficiente. Da mesma forma que os principais meios utilizados para acessar informações relacionadas à ciência e tecnologia por esses jovens são o Google, o YouTube, seguido do WhatsApp e o Facebook, ou seja, eles estão na internet, estão na web. Agora, nós vemos aí também que existe uma possibilidade muito grande de ampliar o debate, ampliar as informações sobre ciência e tecnologia na televisão aberta, por exemplo. Aí é um público que certamente pode ser multiplicador das ideias sobre ciência e tecnologia. Eles declaram ter dificuldade em conferir se uma notícia de ciência e tecnologia é falsa. Mais da metade dos entrevistados erra a maioria de uma série de perguntas básicas de conhecimento específico. Por exemplo, 60% não sabem que antibióticos não combatem vírus. Temos mais dados interessantes aqui. Olha só, interesses, portanto, em que tipo de assunto? 30% do público que foi pesquisado disse que tem interesse por política. E chama a atenção aqui que 67% ciência e tecnologia, né, um valor elevado, e 80%, olha lá embaixo, meio ambiente. Pessoas nessa faixa etária de 15 a 24 anos estão se interessando por notícias sobre meio ambiente, pesquisas sobre meio ambiente, novidades sobre meio ambiente. Agora, uma parte central aqui da nossa conversa é sobre os fatores que estão dificultando a ampliação da divulgação científica aqui em Porto Velho. Por que Porto Velho? Eu quis colocar Porto Velho porque é a nossa região.
onde nós moramos, a capital do estado, e vivemos uma realidade bem específica e diferente se a gente colocar ou levar em consideração a realidade de outras cidades brasileiras do próprio norte, né, do próprio norte do Brasil, ou de outras regiões. E quais seriam, então, esses fatores? Olha só. Embora Porto Velho seja uma cidade centenária, já temos mais de 100 anos, os primeiros cursos de jornalismo surgiram no começo dos anos 2000. O estado de Rondônia também é um estado novo, mas os primeiros cursos de jornalismo surgiram no começo dos anos 2000. Eu, por exemplo, sou da primeira turma do curso de jornalismo da Faculdade Uniron, a instituição na qual eu também atuo hoje como professor nos cursos de comunicação social. Hoje, apenas 2 instituições estão oferecendo o curso de jornalismo, uma pública e outra particular. Aí eu quero dizer que o curso presencial, claro que a gente tem hoje uma estratégia de trabalho completamente alterada e modificada por conta da pandemia do novo coronavírus, mas as aulas são ao vivo, transmitidas por meio de plataforma virtual. Os principais centros de formação de massa crítica em nível de especialização em cursos e pós-graduação estão localizados em outras regiões. Aí esse é um dado que faz toda a diferença na nossa vida. Para nós que queremos aproveitar o conhecimento, nos especializar em determinadas áreas do saber, e não temos aqui instituições físicas que possam nos oferecer esse conhecimento, essa formação. Se nós quisermos, a gente tem que buscar em outras regiões. Hoje existe uma certa facilidade por conta dos cursos online, mas a ausência de instituições físicas que possam nos oferecer na modalidade presencial, isso impacta de forma negativa a nossa formação, e principalmente quando nós pensamos na formação de massa crítica em nível de especialização, portanto, e pós-graduação. Poderíamos ter mais profissionais formados nesse campo do saber, especialistas na área da divulgação científica, mas não temos. Mas a gente não vai ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, né? Vamos fazer alguma coisa. Não temos tradição em divulgação científica, ao contrário do que ocorre no Sul e Sudeste. E só isso aqui daria uma outra conversa, um outro vídeo. Até tenho a intenção de trazer alguém da área da historiografia, ou um historiador, para comentar sobre o surgimento da divulgação científica aqui no Brasil. Há uma história muito interessante, mas só dando uma pincelada, os primeiros registros são muito antigos, datam do começo do século XIX, portanto, 1800, para ser mais preciso, com a criação da imprensa régia aqui no Brasil, em 1810, textos e manuais voltados à educação científica começaram a ser publicados ou difundidos aqui no Brasil, claro que em pequena quantidade, mas observem que ali a gente já tinha uma movimentação em torno da divulgação científica. Era outra realidade, outro mundo, outro Brasil, outro contexto, mas ali já havia uma modificação nessa estrutura. As coisas foram acontecendo, o fato é que nós temos hoje outras regiões do Brasil, Sul e Sudeste, com uma política de divulgação científica bem consolidada e com bastante tradição. Mas o fato é que nós não temos essa tradição aqui na nossa região. Coisas a se pensar. Existem caminhos, então, para a gente oferecer, no sentido de dar algumas contribuições. Aqui eu falo para os pesquisadores. É necessário oferecer demanda a bons profissionais da imprensa, produtores, repórteres, editores. Aí eu pergunto, você conhece algum bom profissional da imprensa? Isso faz muita diferença, viu? Buscar conhecer a dinâmica de produção nas redações para sugerir temas que possam render conteúdos noticiosos. O que é conhecer a dinâmica de produção? É que a realidade dos veículos de comunicação, as redações de TV, rádio, é uma verdadeira correria. Independentemente da correria ou não, é bom você conhecer como é que as coisas acontecem dentro desses ambientes. Existem as reuniões de pauta, existem os chefes de reportagem que recebem as sugestões de pautas dos pauteiros. Muitas vezes as pautas
elas vêm da própria comunidade, dos repórteres. Então, é muito importante você conhecer assim, de maneira muito superficial aqui, tá, gente? Você conhecer como é que ocorre, qual é a dinâmica de organização dentro de um veículo de comunicação e como é que a informação chega até uma dessas plataformas para possivelmente virar um conteúdo jornalístico. Compreender que, assim como a elaboração de um texto científico é uma atividade complexa, a produção de uma reportagem também é. Aliás, toda a atividade de produção textual é um processamento que requer uma série de conhecimentos e habilidades, não só da parte de quem elabora, do autor dessa mensagem, mas essa mensagem ela tem que reunir aí elementos, olha só que interessante, muito específicos e característicos para acionar no outro, no recebedor dessa mensagem, algum conhecimento com o qual ele vai se identificar. E essa informação chegará ao ponto de se tornar acessível para essa pessoa e produzir algum efeito, algum sentido. Ela tem que valer a pena para essa outra pessoa que recebe a minha informação. Observar que os jornalistas estão sempre correndo contra o tempo. E eu, como venho do telejornalismo, sei o que é pegar uma pauta, um repórter de 5 horas pegar 3 ou 4 pautas para cobrir na rua e voltar correndo para a redação e ainda ter que entregar um produto a tempo do jornal ir ao ar. Faz parte do meio. São coisas muito próprias do ofício de se noticiar. Buscar entender que os profissionais da imprensa não são inimigos, mas uma ferramenta essencial para a divulgação científica e manter também uma boa relação com profissionais da mídia, mostrar-se disponível sempre que você for solicitado. A gente sabe da correria de vocês também, imagina-se, portanto, que a vida dos pesquisadores ela é complicada, muitos são professores da pós-graduação, em sua grande maioria, que cuidam de dezenas de alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, projetos, prestação de contas, mas você também precisa estar disponível quando um veículo de imprensa te procurar para falar sobre aquela área que é do teu interesse e que interessa também à sociedade, né? Essa fala do Ildeu de Castro Moreira, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela é muito bem-vinda. Olha o que ele diz. A televisão abre uma maior possibilidade, embora a TV brasileira ainda transmite muito pouca informação científica de qualidade. Nos últimos 30 anos, em particular com a internet, surgiram muitas iniciativas e mecanismos. Os museus de ciência se desenvolveram no Brasil para uma divulgação científica de mais qualidade. Há bons profissionais sendo formados, mas certamente precisamos de uma política pública mais ampla para expandir esses espaços e fazer a ciência estar mais presente na mídia. Aí eu trago a atenção, chamo a atenção de vocês aqui para essa última fala, ele fala da política pública e, de fato, é preciso haver uma mobilização social de diferentes agentes, atores sociais aí, para que a divulgação científica ocorra. No próprio contexto das teorias da comunicação, a gente aprende com a teoria funcionalista que ela coloca exatamente as funções dos veículos de comunicação de massa, de que forma que os veículos de comunicação de massa colaboram, são, portanto, constituem-se, portanto, ferramenta colaborativa para a organização social, para a organização das sociedades. Então, essa fala do presidente da SBPC, Ildeu de Castro, o doutor Ildeu de Castro Moreira, ela vem justamente reforçar essa necessidade de toda a sociedade, de toda a comunidade se envolver com os veículos de comunicação, com as instituições que desenvolvem pesquisa, para a gente ter resultados mais robustos em termos de divulgação e, consequentemente, de melhoria da nossa qualidade de vida, porque uma população bem formada é uma população que tem mais informações e subsídios para cobrar das autoridades aqueles serviços que são garantidos em lei, por exemplo, mas que não estão chegando até ela da maneira que deveriam chegar, ou não estão sendo acessíveis esses serviços. Não se faz divulgação científica sem um bom relacionamento com o texto, muito grosseiramente falando aqui, isso vale tanto para o profissional quanto para o profissional da imprensa, quanto para os pesquisadores, para os acadêmicos da graduação e pós-graduação que sonham e que querem desenvolver carreira dentro da pesquisa. Não se faz divulgação sem um bom relacionamento com o texto. Essa manchete aqui do G1 Rondônia, ela ilustra isso.
esse título, Substâncias da Amazônia são pesquisadas em Rondônia para a criação de novos medicamentos, ele foi pensado, ele foi construído coletivamente. A editora de ciência do G1, Maiara Subtil, ficou em contato comigo, ao mesmo tempo com o pesquisador responsável por esse estudo, no desenvolvimento da reportagem, da matéria. E daí eu trago para ilustrar. Nós pensamos junto esse texto. Esse texto foi elaborado, claro, pela colega, pela profissional da imprensa, de um veículo respeitadíssimo, mas ela teve uma preocupação de checar se as informações, da maneira com que elas estão sendo colocadas, dizem respeito ao contexto que está sendo noticiado. Isso é fantástico, se a gente conseguir fazer isso com todos os veículos de comunicação, se nós pesquisadores tivermos essa abertura para pensarmos e construirmos coletivamente os textos, a gente vai ter uma comunicação científica com mais qualidade. Não se trata de desautorizar os profissionais da imprensa, não porque eles têm autonomia, mas se trata de trabalhar a qualidade da informação. Lembra que nós falamos ainda há pouco que não temos tradição em divulgação científica, portanto, precisamos reconhecer que precisamos aprender mais sobre esse ofício. 3 motivos para falar com jornalistas. Os veículos de comunicação de massa têm um alcance que poucos cientistas conseguem atingir sozinhos. Você vai continuar aí no seu mundinho, querendo divulgar, mas se você não pensar na importância, não refletir e não dedicar-se a ampliar um diálogo com os profissionais da imprensa, você não vai conseguir dar visibilidade para a grande comunidade, para a população de forma em geral, do trabalho que você está desenvolvendo. Não vai conseguir dar visibilidade ao trabalho que você vem desenvolvendo. Jornalistas são especialistas em comunicar. É muito bom você conhecer um profissional sério da área da comunicação, que passou pela academia, que tem respeito, que tem trajetória, que tem compromisso com a divulgação da informação correta, clara, precisa, coerente, que se preocupa com o contexto das informações que estão sendo divulgadas. A mídia pode ampliar o impacto de sua pesquisa, inclusive entre os seus pares, ou seja, você, por meio da mídia, vai falar tanto para o grupo de pesquisadores com o qual você já tem um relacionamento, já dialoga, já conversa, mas também para aquelas pessoas que não fazem parte dessa realidade, da tua realidade. E aí você tem a possibilidade, de repente, de trazer parcerias, investimentos, inclusive, para o teu projeto. Nessa possibilidade que um outro pesquisador, por exemplo, pode identificar-se com a área com a qual você está trabalhando e propor alguma parceria, procurar saber mais sobre o teu projeto. Então, isso é muito interessante. E antes de decidir divulgar o resultado da tua pesquisa, organize as ideias, busque saber um pouco sobre o veículo que você vai procurar para divulgar o teu produto, divulgar a tua pesquisa, os resultados, mesmo que parciais da tua pesquisa. A televisão é imagem. Isso é fato, não tenho o que discutir. Quando se pensa em divulgar na televisão, você tem que preocupar-se com a imagem, que tipo de imagem você vai oferecer. O rádio é linguagem simples, clara, objetiva, tá bom? As pessoas estão ouvindo rádio e estão sempre fazendo alguma coisa. As donas de casa estão cuidando dos seus afazeres domésticos, o motorista de táxi, de Uber, enfim, está transmitindo, está recebendo aquela transmissão, está transportando, conduzindo pela cidade o seu passageiro, mas está ligado, está sintonizado aqui no rádio. E tantos outros profissionais que estão trabalhando, mas que estão antenados naquela mensagem que é transmitida pelo rádio. Portanto, o rádio trabalha com isso, com a necessidade da simplificação da informação. A internet depende da agilidade. A gente deve ser ágil nas respostas aos veículos online. Portanto, quando um veículo busca uma informação que você está desenvolvendo, uma pesquisa que você está desenvolvendo, tem muitas situações em que você pode ter um trabalho, melhor dizendo, um tempo para trabalhar melhor essa informação. Mas também tem muitas situações em que você precisa ser rápido na resposta, porque a internet exige agilidade. Depende muito da pesquisa, do contexto, do momento em que se está divulgando aquela informação e da necessidade do veículo, em se tratando dos veículos, dos sites, dos veículos online.
Para fechar aqui, eu trago uma fala do saudoso Luísio Delbrando Pereira da Silva. Quem não conhece, a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre ele, mas de forma resumida eu trago essa fala aqui dele. Aprendemos quão nobres se tornam os achados científicos quando eles transformam uma região para mais rica de cultura, mais rica de conhecimento, mais rica de melhores professores, mais rica de profissionais de saúde qualificados, de valores intangíveis e econômicos para a região, mais rica de pessoas com valores pessoais afinados com o ditado é doando que verdadeiramente se recebe. Sem comentários para essa fala de Luísio Delbrando, eu tenho aprendido muito nos últimos meses, desde a minha ida para a Fiocruz Rondônia, tenho aprendido a admirar e estamos desenvolvendo projetos na área da divulgação científica de resgate da memória de todo esse percurso, de toda essa trajetória de cientistas desbravadores como o cientista Luísio Delbrando Pereira da Silva. Eu encerro aqui a minha apresentação, vou interromper o compartilhamento do vídeo, espero que essa conversa possa contribuir de alguma forma para você pensar, para refletir sobre a importância, a necessidade da gente falar de divulgação científica, ampliar o debate da divulgação científica para além dos espaços, dos muros das universidades, das academias. Esse é um assunto, eu costumo dizer, que interessa a toda a sociedade, porque a ciência e os pesquisadores, os cientistas existem por conta das pessoas, pelas pessoas e para as pessoas que as pesquisas em suas diferentes áreas do conhecimento são desenvolvidas. Se não fossem as pessoas, nós não teríamos esse nicho de pesquisas sendo desenvolvidas em tantas áreas do saber. Aproveita para compartilhar essa mensagem, esse canal, curte o canal Jornalismo e Ciência na Amazônia e vai deixando nos comentários também sugestões de temas para a gente debater aqui com você. Um grande abraço e até a próxima.